Muito bom. O que nós falamos na noite passada? Lembra algumas coisas que falamos? Lembra o quê? Oi? Processo automático. Tudo bem. Vamos formar alguma frase, não meramente jogar palavras. O que vocês entenderam na palestra da noite? A cura é liberdade. Muito bom. A verdade cura. Muito bom. A fé cura. Pensamento positivo. O que tem pensamento positivo? O pensamento positivo cura. Muito bom. Pensamento negativo minimiza positivo. Não é que minimiza, expulsa. Porque não dá para ocupar dois pensamentos ao mesmo tempo. Lei da física, né? Dois objetos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. Muito bom. Veja só, o processo de cura nós verificamos que é automático. Por causa disto, nós não precisamos fazer nenhum esforço para ocorrer a cura. Esse tipo de raciocínio é revolucionário, porque o mundo introduziu um raciocínio de que, para que tenha a cura, você precisa fazer muito esforço, muitos tratamentos. Assim que o mundo incutiu, nós agora vamos inverter esse processo. Não precisa fazer nada para que ocorra o processo automático que aconteça. Não é mesmo? Você precisa fazer alguma coisa para o coração palpitar? Agora, quando o coração palpita menos, pessoas colocam marca-passos para poder palpitar. É muito interessante, né? Para você respirar, para ter quantidade exata de oxigênio na corrente sanguínea, você precisa fazer alguma coisa? Não precisa fazer nada. Assim como para células de defesa eliminar todas as bactérias, precisa fazer alguma coisa? Nada. Vamos dar uma olhada como que células de defesa eliminam as bactérias? É muito interessante quando nós olhamos o que acontece dentro do nosso organismo. Aqui está a célula chamada neutrófilo ou segmentado. Quando vocês fazem exame hemograma, então vocês podem ver. No hemograma normalmente está escrito assim: série vermelha, as hemácias, tantos milhões, hemoglobina, hematócrito. E depois lá embaixo vem então série branca, ou leucócitos. Entre leucócitos então existem segmentados ou neutrófilos e depois vem linfócitos. Naturalmente, entre leucócitos existem basófilos, eosinófilos, monócitos, etc. Mas aqui, segmentado ou, então, a neutrófilo, essa célula exatamente consegue descobrir a bactéria que está. Toda vez que eu dou um beijo, aquele baita de beijo, né? Baita de beijo na boca da minha mulher, e a gente faz troca de material, né? Como é bom, né? Toda vez que eu faço isso, penso, puxa vida, que sujeira.
Além de ser sujeira, entra um monte de bactérias. Entra ou não entra? Por você ter feito isto, ficou com amidalite? Infecção na boca? Bom, por favor, os menores fechem os ouvidos e não ficam ouvindo. Tá bom? É paraibana, é brava. É brava. Muito bom. Você, quando corta algum lugar, você está preocupada porque está sangrando. Sangra pouca coisa porque só riscou, só atingiu um capilar fininho, logo para. Mas entra um monte de bactérias. Você vê, enxerga. Nós não enxergamos vírus, bactérias, fungos, todo micro-organismo, mas está cheio. E você não olha, não enxerga, mas interessante que dentro do nosso organismo existem as células de defesa. Esse neutrófilo exatamente está captando bactérias. Essa célula tem olho? Não. Normalmente a célula é redondinha. Na hora de circular na corrente sanguínea, célula é redonda. Mas quando encontrar a bactéria, interessante, aparece uma mãozinha, braço. Pega exatamente, não erra uma vez. 100%. Pega. Depois de pegar as bactérias, o que acontece? Então abre uma porta. Isto é, a membrana da célula agora abre e forma um canal, um espaço. Então todas as bactérias entram para lá. Interessante, né? Porque aquele bracinho vai trazendo toda para dentro da célula, e dentro aqui não enxerga nada, mas libera-se uma substância para derreter as bactérias. E assim ninguém fica com a infecção. Agora está acontecendo no seu organismo? Tá ou não está? Tá, porque eu mesmo comi assim, peguei banana, peguei pêssego, peguei com a mão, descasquei e ainda com aquela mão coloquei na minha boca. Entrou um monte de bactérias? Monte. Não só um tipo, dezenas de tipos de bactérias. E por causa disso eu fico com alguma infecção? Não, por quê? Por que não tem infecção? Por que não aparece febre? Porque sistema de defesa está funcionando automaticamente. Se não funcionasse, o que aconteceria? Você está com febre. Toda vez que você comeu alguma coisa com a mão, então você está com a infecção e você tem que correr para onde? Para médico. E médico enxerga a bactéria? Médico pode fazer com que as células de defesa neutrófilo possam pegar todas as bactérias? Isso que médico faz para vocês? Não. Então não tenho que correr para o médico. Médico igual eu, igual qualquer um de vocês, que nunca estudou a medicina, porque não enxerga a bactéria da mesma forma, não consegue fazer esse processo automático para as células de defesa captarem as bactérias. Vocês acham que médico é alguém assim, super sabido e que vai solucionar seus problemas? Mas médico também é igual qualquer um ser humano. Médico não é ser humano? É. Ele enxerga as bactérias que entram no seu organismo?
ele consegue comandar as células de defesa? Também não. O que ele sabe fazer então? Destruir você. Isso ele sabe fazer. Por quê? Bota anti-inflamatório. Bota antibiótico. Sabe o que significa antibiótico? Contra a vida. Não somente vida das bactérias, dos fungos, mas é contra a vida das suas células. Por isso que todo anti-inflamatório e antibiótico tem seus efeitos colaterais. Lembre. Dentro do seu organismo existem processos automáticos para que todo o fenômeno de vida aconteça de uma forma tão espontânea e normal. Se você preservar esses processos naturais, processos automáticos, jamais vocês ficariam doentes. O que é doença? Quando aquele processo natural, por exemplo, esse processo de célula neutrófilo englobar as células, as bactérias, e quando esse processo automático não acontecer, então chama-se infecção. Vocês querem ver mais uma coisa? Tem coisas muito interessantes. Por exemplo, aqui apareceu célula cancerosa. Todo dia aparecem células cancerosas dentro de todo o mundo. Não existe exceção. Até a criancinha Evelyn também aparece dentro do seu organismo células de câncer. Por quê? Deve ter momento que ela fala assim para a irmã: esse é meu brinquedo, não toca, não mexe. Você fala assim? Né? Que bom que não fala. Olha para pai. Pai está falando alguma coisa para você. Toda vez que a pessoa estressa por causa de radical livre, então células alteram, transformam em células cancerosas. Então, toda vez que aparecer célula cancerosa, automaticamente as células T, células especializadas para eliminar células cancerosas, vêm aqui. Você nem sabia disso, né? Precisa saber? Também não. Não precisa saber. Está acontecendo. Se não acontecesse esse processo de eliminar células cancerosas, todos nós aqui estaríamos cheios de tumor dentro do nosso organismo. Mas isso não aconteceu até 40, 50, 60 anos. Bom, em algumas pessoas acontece. Por que acontece? Porque esse processo automático de eliminar célula cancerosa parou de funcionar. Então, qual é o caminho de cura? Para câncer, por exemplo, deixar que o processo automático volte a funcionar. Fazer cirurgia faz para voltar? Quando faz a cirurgia para eliminar tumor, isso faz com que volte a funcionar aquele processo automático de células de defesa eliminarem célula cancerosa? Não. Quimioterapia faz isto? Radioterapia faz isto? Não. Então vocês estão vendo que o quanto a medicina está atrasada diante da ciência.
A ciência nos mostra exatamente isto. Toda vez que aparecer célula cancerosa, automaticamente células de defesa chegam nessa célula cancerosa e o próximo passo, essas células que eram bem redondinhas, agora muda de formato, fica achatado. E quando fica achatado, então gruda na parede, na membrana da célula cancerosa e depois introduz uma substância para perfurar a membrana da célula e depois injeta a quimioterapia natural. Interessante. Célula T produz a substância quimioterápica que elimina somente célula cancerosa. E assim, célula cancerosa é eliminada momento a momento, dia após dia. Por isso que nós estamos ainda sem câncer. Aquela pessoa que tem câncer, o que aconteceu? Esse processo automático parou de funcionar. Bom, quando eu digo processo automático, isso é do ponto de vista humano. Por quê? Realmente acontece. Não dá para negar esse processo de acontecer no caso de sistema de defesa assim. Por exemplo, você dá para negar que seu coração está palpitando? Se não palpitasse, estariam aqui? Não. Você dá para negar que seu estômago está produzindo suco digestivo para digerir o pão, mingau, as frutas que nós comemos? Você dá para negar que quando você mastigou, apareceu um monte de saliva para misturar, para sentir sabor do alimento? Dá para negar? Tudo isso é automático. Isso do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, tudo é automático. Mas é realmente automático? Vamos olhar então agora diante à luz da ciência chamada física. Porque física nos ensina muita coisa. Quando estava aqui, esse mouse estava daqui. E aí, eu deixo isso aqui. Depois de sair e volto, eu vejo que o mouse está no outro lugar. Aí eu vou dizer, puxa, esse mouse mudou de lugar, sozinho. Mudou de lugar sozinho? Por que não? Não se mexe sozinho. Então alguém tem que mexer. Diante dessa situação de que um objeto muda para outra posição, jamais pode dizer que isso é automático. Mas tem gente que ainda fala. Por exemplo, a minha sogra. Minha sogra fala. Coitada, por quê? Então não vamos falar da minha sogra. Então vamos falar de uma avó lá da roça que nunca viu um brinquedo, carrinho que anda sozinho. Anda sozinho? Brinquedo? Um dia, essa senhora já idosa, que seu filho que lutou, estudou, cursou a faculdade, agora casou com uma senhora da cidade e estão vivendo na cidade. Muito confortavelmente, porque é o diretor de uma empresa. E o filhinho, então,
tem um brinquedinho bem pequenininho que ele, com controle remoto, vai manuseando aquele carrinho, aquela sala grande, então ele está brincando. E aí a avó lá da roça, aí chegou, olha, o brinquedo da cidade anda sozinho. Aí brinquedo da roça tem que fazer o quê? Empurrar, isso mesmo. Carroça da roça precisa empurrar. Mas é brinquedinho da cidade, anda sozinho. Fica assim, uau, que é isso? Realmente andou sozinho? Não. O netinho que consegue o quê? Controlar. Dentro do nosso organismo existe alguém onisciente, alguém onipotente que está controlando a cada movimento. Vejamos algo bem interessante, muito interessante. Na natureza a gente vê tanta coisa. Aqui está a capa da revista Nature. Aquele artigo que sai na capa, normalmente é porque é algo muito, muito importante, interessante. Isso nós descobrimos em novembro de 2003, saiu na capa. Aqui saiu um galo. Galo tem cabecinha boa? Galinha talvez, né? Galo não. Eita, que é isso, gente? Galo tem cabeça maior, tá? Aqui, ó. O que cientistas descobriram? O galo normalmente tem não somente uma esposa. Tem quantas? Várias. Que é isso? Indefinido? Não. Uma família de um galo, normalmente de 12, 15 galinhas. Não é? Eu respeito imensamente esse galo. É para respeitar. Porque eu mal administro uma, o galo consegue administrar 10, 15. Não estou querendo dizer que eu quero ter 10, 15 mulheres. Por favor, não me entenda mal. Mas esse galo consegue. E mais uma coisa. Cientistas descobriram que entre várias, como que fala? Acasalamento, mates, né? Acasalamento, copla. Cada galinha que galo acha que essa galinha vai dar ovos muito saudáveis e vai ter vários pintinhos e vai ser uma excelente mãe. Quando ele pensar assim, então, ele introduz quantidade maior de espermatozoide. Nem eu consigo fazer isto. Fraquinho não confunda. Já é maus pensamentos. Mas esse galo, aí cientistas hoje estão desnorteados, porque o próprio cientista não sabe fazer isto. Mas esse galo, entre várias coplas, consegue colocar quantidade maior para aquela galinha que vai ser uma boa mãe. Como que galinha sabe disto? Galinha não, galo. Hoje a gente fala, né? Quem tem uma cabecinha meio ruim, fala o quê? Cabeça de galinha. Cabeça de ave. Porque a ave tem o cérebro pequeno, né? Como que
esse galo consegue fazer isto. Quer ver outro? Tem mais coisas interessantes, gente. Muito interessante. Aqui está uma lagosta. Uma lagosta. A fonte desse artigo é de 2003, janeiro de 2003, revista chamada Science News. Eles descobriram o seguinte: essa lagosta que foi capturado na região de América Central. Vamos dar uma olhada onde que eles capturaram. Capturaram nessa região, próximo de Cuba. Aqui está Cuba, Flórida. Então, capturou no ponto C. Depois de capturar essa lagosta, e colocou numa caixa fechada, totalmente escura, e colocou no navio, na lancha, foi viajando. Foi para até no ponto N. Depois do ponto N, foi viajando, descendo para o sul, e passou por esse estreito e foi para ponto S. E lá, então, soltaram essa lagosta. Sabe para onde essa lagosta foi? Casa? Lagosta tem casa? Hã? Ser de casa. Mas esse artigo é em inglês. Poxa vida, né? Bom, quando soltou no ponto S, lagosta voltou para ponto C, tomando qual rumo, qual caminho? Pelo mesmo caminho que lancha trouxe? Caminho mais curto. Por quê? Oi? Por quê? Porque conhece a região. É cabecinha de lagosta mesmo, né? Conhece a região. É por causa do instinto. Instinto. Isso cientistas falam, instinto. Mas veja, o que é instinto? Aquela galinha também, aquele galo também, pelo instinto, então, essa galinha vai ser uma boa mãe, então vamos introduzir espermatozoides mais fortes e saudáveis. Pelo instinto. Agora, cientistas não conseguiram entender. Instinto? O que é instinto? É uma capacidade. Só que eles não conseguiram decifrar ou definir o que é o instinto. Consequentemente, por que não definiu o que é instinto? Porque naqueles animais muito mais inferiores que o homem não tem aquele instinto, não é? Não tem esse instinto. Aí cientistas fizeram esses cálculos. Interessante. Esse mesmo artigo. O que eles calcularam? Pensaram. Olha, tempo que levou para viajar. Vamos supor, 2 horas. Dentro desses de 2 horas, a Terra girou. Terra girou. E também tem do Polo Norte para o Polo Sul esse campo magnético. Então, através desse campo magnético, e Terra girou, e assim eles alteraram esses, como que chama isso? Esse, órbita não, graus longitudinais, eles calcularam, Terra girou, então deve ter mudado um pouquinho, e assim eles acham que lagosta tem capacidade de fazer cálculo aproveitando o campo magnético. Por isso que calculou exatamente qual é o ponto mais curto do S para C, foi para lá.
Só que homem consegue fazer isso? Mesmo dando GPS, não consegue fazer. E aí, novamente falou instinto. Agora, se disser que cada esses animais tem instinto, e o homem que não tem esse instinto? Aí que não dá para falar que é instinto. Então, cientistas, atualmente, quem está estudando sobre esses assuntos, falaram assim: existe uma inteligência cósmica. E nesse universo existe alguma inteligência que está comandando. Sabe, ciência chegou até aí. Mas, para mim ainda falta muito. Porque isso é conclusão da mente finita. Mente que não enxerga o quê? Aquilo que está acontecendo dentro do ser humano. O homem também tem esse tipo de instinto. Por exemplo, quando nós nascemos, um nenê tem instinto para apreciar mais leite materno ou leite de vaca? Foi. Todos vocês amamentaram, E também dão peito para seus filhos? Por que não dá leite de vaca? Porque nenê recusa. Nenê tem instinto para apreciar mais leite materno do que leite da vaca. Por quê? Porque existe o instinto. Não dá para dizer que é um instinto, Porque é um mecanismo tão complexo que nós mesmos, com todo o conhecimento, não somos capazes de analisar. Será que um nenê na língua, quando sente o sabor, consegue analisar? No leite da vaca tem muita caseína. Isso não serve para mim. Tem muito lactose. Para mim vai dar uma intolerância. Por isso não vou tomar esse lactose cheio. Não. Será que é capaz de analisar? Ora, quando toma leite materno, é perfeito para mim. É excelente, é isso que eu preciso tomar. É assim que nenê analisa? Não. Mas existe alguém onisciente e onipotente que sabe que para um nenê o leite materno é melhor. Agora, quando esse nenê crescer, entra um conhecimento, principalmente quando chega na fase de menopausa, entra mais conhecimento e diz: quando chega na menopausa, então diminui o hormônio, estrogênio, progesterona, portanto, é propensa para ter osteoporose, então tem que tomar bastante leite de vaca. Ou tomar cápsulas, pílulas de cálcio. E nós, sem raciocinar, usamos. Cadê? Cadê essa inteligência cósmica? Cadê esse onisciente e onipotente? Nós simplesmente ignoramos. Vocês devem estar pensando: então esse cara vai falar sobre Deus. Vamos falar. Mas eu não vou falar aquele Deus espiritual. Isto é, aquele Deus religioso.
Porque Deus religioso que vocês conhecem, aqui todo mundo deve ser cristão, porque o Brasil é um país cristão, né? Seja católico, evangélico, adventista, não importa. Eu não vou falar sobre esse tipo de Deus religioso que vocês acostumaram a ouvir na igreja. Eu não vou tocar Deus daquele jeito, porque eu mesmo não aceito esse Deus. Embora eu tenha nascido na Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde concepção, minha mãe, meus pais, mudaram totalmente regime alimentar. Então, até hoje, eu não comi nenhuma vez carnes, peixes, aves. Sou vegetariano estritamente. Eu achava que eu era alguém com muita saúde, mas acabei percebendo que não tenho saúde nenhuma, fazendo tudo isto. Então comecei a descobrir que há alguém onisciente e onipotente, que regula, que controla, comanda todo o meu organismo. Esse tipo de Deus eu quero apresentar para vocês. Não aquele tipo de Deus, olha, seja fiel no dízimo, então Deus vai abençoar ricamente. Esse tipo de Deus eu não acredito. Por quê? Então, se alguém ficar pobre é porque não deu dízimo direito? Normalmente nós não temos essa ideia meio distorcida de que quando você é fiel no dízimo, então tudo vai acontecer bem. Ainda vai dizer, graças a Deus não deu nada de errado. E quando um dia vier algo errado, vai pensar o quê? Mas por quê? Eu sou fiel dizimista, eu sou fiel vegetariano, eu faço toda a atividade física fielmente, por que eu não tenho saúde? O fulano que mudou todo o estilo de vida e morre. Que raio de Deus é esse? Vou falar de Deus, mas é um Deus cientista. Um Deus completamente onisciente e onipotente. Então vamos deixar um Deus religioso para um cantinho, que vocês estão acostumados, talvez a vida inteira. Agora vamos olhar aquele Deus onisciente, onipotente, que consegue falar para a lagosta. Agora eu vou levar você de volta para o seu lar. Eu que vou levar. Você simplesmente aceite. Quando eu levar para lá, então você vai. Vamos dar uma olhada, mais uma coisa. Aqui está uma tartaruga. Essa tartaruga é brasileira, que mora na costa nordeste. E quando chega o tempo, então essa tartaruga viaja. Nem sabe para onde, mas vai, porque começou a ter vontade de viajar. E aí viaja para algum lugar. Essa tartaruga viaja 2.200 quilômetros. E quando chegar na ilha chamada Ascensão, Ilha de Ascensão, isso já lá no Atlântico, lá perto da África. Então, dá vontade de fazer, sabe o quê? Cavar a areia. E depois de cavar a areia, e dá vontade de colocar bumbumzinho lá, então sai. Tchuf, tchuf.
tchuf, 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 tchuf. Sai vários ovinhos. Depois de colocar ovinhos, então, enterra com areia e de novo dá vontade de viajar. Aí volta para o Brasil. Depois de ter passado algumas semanas, então aparecem tartaruguinhas. Tartaruguinhas. E todas as tartaruguinhas, não tem exceção nenhuma, todas dirigem para a direção do mar. Nenhuma tartaruguinha quer ir para a montanha. Todas elas estão dirigindo para mar. Aquela tartaruguinha lá na frente, que andava assim na praia, quando alguma coisa bater no peito, epa, que é isso? Primeira vez na vida. Não sei o que é isto, imediatamente muda a posição das patas. Eu nunca ensinei para nadar, não tiveram aula de natação, mas imediatamente começa a nadar. Nadar. Vai para onde? Volta para a costa nordeste do Brasil. E cientistas falam, tem que ter uma inteligência cósmica para que essas tartaruguinhas, pela primeira vez, consigam vir para o Brasil. Tem bússola? Tem GPS? Mesmo que desse GPS, não voltaria. Se alguém der GPS para você, soltando lá na Amazônia, você voltaria para casa? Volta nada. Assim como eu estou clicando com esse mouse, meu computador, então a energia invisível, que é onda eletromagnética, sai e bate nesse aparelhinho, então recebe e vai processar e obedece. Todos os animais aceitam, obedecem exatamente aquele clique do onisciente, onipotente, o Criador. Por isso que todos os fenômenos de vida acontecem de uma forma tão automática. Não é mais automático, mas é uma reação que aparece dentro de cada célula do nosso organismo, que o Criador está clicando, então todos os fenômenos de vida aparecem. Quando isso não acontecer, aí é doença. Aí é doença. Então vocês podem agora entender o que é uma fofura? Dá para entender o que é a depressão, o que é enfisema pulmonar, o que é diabetes, pressão alta, câncer. Tudo isso é aquilo que deveria acontecer automaticamente porque o Criador onisciente, onipotente estava fazendo e alguma coisa aconteceu que não está fazendo. Duas coisas. Ou o Criador parou de fazer, ou então você rejeitou. Só existem essas duas condições. Será que em algum momento o Criador para de fazer? Se o Criador não para de fazer, porque Ele é onisciente, Ele conhece tudo, tudo. E salmista na Bíblia, Salmo 139, verso 1, diz assim:
Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, quando eu leio esse verso, que Senhor, tu me sondas, sonda para quê? Para poder controlar, para poder comandar, para que todos os fenômenos de vida apareçam, para que em mim, aquela criatura que ele fez, que realmente tenha a vida em abundância, para que esse Criador que fez essa criatura poder relacionar, poder conversar, poder conviver. Tenho 2 filhos, hoje já são 26 e 24 anos. Eu lembro quando nossos filhos nasceram. Quando eles nasceram, todos dois meninos. O primeiro, quando nasceu, uau, como era lindo. Ainda é, né? Porque puxou o pai, né? Ainda é lindo. Ah, como a gente desfrutava, curtia. E quando era menino, pequenininho, né? Não tem relacionamento, não é? É um relacionamento unilateral, porque não reconhece. Só amamenta, defeca, dorme, chora. Só isso? Às vezes dá uma risada, né? Aí a gente fica assim, oh, filhinho riu para papai, né? A mamãe, quando amamenta e conversa, né? Oh, filhinho, como é lindo. E toma bastante, cresce rápido. E quando dá uma risada, então fala assim, olha, filhinho riu para mim. Ai, que beleza, me reconheceu. E assim vai. E à medida que cresce um pouquinho, então, o filhinho que no início não sabia o que era, né? E a partir de certo momento, então, começa a perceber que existe alguém. Esse alguém, quando eu choro, me apega e coloca num certo lugar, aí dá vontade de sugar, então sai algo tão gostoso que me conforta, que me alimenta, e assim vai aumentando esse relacionamento. Depois de algum tempo, então essa senhora, nem sabe o que é senhora, né? Fala assim, mamãe. O que é isso? Mamãe? Aí vai repetindo. Essa mulher fica repetindo, dando, né? Dando leite, repete, mamãe. Ui, que lindinho. Aí, quanto mais repetir, o filhinho também começa a repetir. Porque todo dia é a mesma coisa. Mamãe, mamãe. E aí, filhinho também um dia fala assim, aí, mãe já diz o quê? Olha, meu filho já começou a falar, mamãe. Mãe é baita de mentirosa, né? E assim, um dia filho fala assim, mamãe, aí é festa. Meu filho sabe falar uma palavra, mamãe. E assim, à medida que já quando chega por volta de 8 meses, 9 meses, então, quando fala, oh, meu filhinho, chama o nome, né? Todo dia a mesma coisa. Oh, Joãozinho. Então, vira, né? Aí fala assim, oh, meu filho sabe seu nome. Por que a mamãe fica tão feliz? Por quê? Por causa de relacionamento. Quando você age, o filho reage. Relacionamento é isto, ação e reação.
Se você agir e não tiver reação, mesmo assim é feliz. Agora, quando tiver ação e tiver reação de volta, um retorno, você é super feliz. Então, aquele Criador onisciente, onipotente, ele age o tempo todo para que haja esse fenômeno de vida, para que essa criatura, então, reflita a sua imagem. Isso foi o objetivo da criação. Através do relacionamento constante e contínuo, essa criatura, então, reaja para que reflita a imagem do Criador. E quando refletir a imagem do Criador, qual é o sentimento do Criador? Até que, enfim, meu filho falou, papai. Não aquele pai que fala assim, pai, me dá isso, me dá aquilo, me protege, me cuida, me abençoa, que faça bem essa comida, não dê dor de barriga. Não esse tipo de relacionamento que não tem nada a ver com a vontade do Criador. Porque o Criador onisciente e onipotente já está dando tudo. O Tiago, que entendeu isto, fala assim, Tiago capítulo 1, verso 17, todas as boas dádivas, todo o dom perfeito vem do Pai das luzes. Vem tudo. E a gente que não percebe. Saúde a gente já tinha ou não tinha? Tinha. Todo mundo tinha saúde. Hoje de manhã estava sentado numa mesa e a mãe dessa senhora, na concepção dela, saúde era filhinha ser bem fofinha. Então diz assim para a filhinha, toda vez que comia, coma isso, coma aquilo, você é magrinha demais, tem que comer, tem que... E hoje ela é fofona. A mãe deve dizer, minha filha, essa daí tem saúde. Né? E a filha não quer. A filha estava conversando assim, filha diz assim, olha, eu não quero ser magra não, mas eu quero ter só saúde. Então posso ser fofa, mas eu tendo saúde estou ótima. Aí já percebi que ela não quer emagrecer. E acho que não vai emagrecer. Veja, conceito de saúde que nós precisamos ter, não é que eu me cuido, então eu vou ter a saúde. Você não precisa cuidar. Por quê? Você não sabe cuidar. Você sabe? Não. Sabe como que processa todo o carboidrato desde que entra? Então não determine valor, tanto de carboidrato eu vou comer, tanto de proteína vou comer, tanto de gordura, vitaminas, sais minerais. Não tente cuidar você mesma. Lembre que existe alguém onisciente e onipotente que cuida, que faz tudo por você. Se você quiser chamar esse ser como Deus, muito bom. Não aquele Deus religioso, mas esse ser onisciente e onipotente, que até cuida as tartaruguinhas para voltarem até sua mãe. Ele é que cuida. Agora, que tal nós dispormos
Se eu pudesse ser uma tartaruguinha daquela. Não é? Interessante, quando essas tartarugas viajam, vai viajando. Vai. E quando aparecer como que chama? Tubarão. Quando aparecer tubarão, principalmente tubarão branco. Outros tubarões dizem que não são predadores, mas o tubarão branco é predador dessas tartaruguinhas. Nunca viram antes, mas quando aparecer tubarão branco, então imediatamente essas tartaruguinhas param de nadar e começam a cair, afundar. Então, tubarão branco olha assim, epa, esse não é tartaruguinha. E passa. E logo que passar, então, tartaruguinha estica o pescoço para ver onde que está. Aí vai viajando de novo. É tartaruguinha que sabe quem é predador? Não. É onisciente e onipotente que está fazendo. Quando tiver fome, então, dá vontade para comer. Esse é onisciente, esse é onipotente, está controlando suas células? Está muito fraco, quase que está dormindo. Tá, então vou mostrar outro. Já que vocês estão dormindo, está aqui algo fantástico. Quando olhei isto, quase que caí de costa. Por quê? Saiu na capa da revista Science News, do ano 1999. Aqui saiu um artigo bem interessante. Olha que foto. Um dia, cascavel está aproximando para o esquilo. E esse esquilo que faz o seu ninho na terra, faz uma cova aqui, e hoje ela não foge. Simplesmente ela com duas patas dianteiras bem firmes está secando essa serpente do deserto de Arizona, nos Estados Unidos. E quando aproximar bem perto, porque esquilo que está aqui é presa, não é? Presa da serpente, isso é normal da cadeia alimentar. E quando aproximar, então o esquilo arranha esse cascavel, serpente. Então, serpente hoje pensa, opa, hoje não é meu dia. E simplesmente desvia e vai embora. Na hora de ir embora, deve pensar, né? Ai, que estranho, por que estou tremendo diante desse esquilo? Por que não estou mordendo, não estou comendo? Mas hoje dá vontade de desviar e cair fora. Quando os cientistas olharam isso, não entenderam. O que é isso? É possível? Porque está vendo. Não dá para ignorar ou dizer que não, isso é impossível. Tanto que eles tiraram foto e colocaram na capa da revista. E no outro dia, outra serpente apareceu, essa vez deu uma mordida. Quando morde, introduz venenos. Normalmente os venenos fazem paralisar os nervos e as musculaturas. Existem outros venenos que paralisam os rins. Quando paralisarem nervos porque entrou veneno, então o esquilo fica totalmente inativo, mole,
Aí que começa a engolir. Mas hoje esse esquilo, em vez de ficar mole, fica mexendo o tempo todo. E aí, serpente não conseguiu engolir, porque tem que ficar quieto para poder engolir. Mas esse esquilo continua mexendo. E daí, depois de tanto tempo ficar numa posição segurando, ficou com a cãibra na boca. E aí acabou soltando. O esquilo não morreu. E aí cientistas, não é possível. Não é possível? É. Como que chama aquela injeção que médicos dão depois da mordida de serpente, quando você corre para pronto-socorro? Soro antídoto, não é? Antídoto. Raciocina. Nesse esquilo que serpente mordeu com veneno, algumas pessoas não acreditam que mesmo mordendo, então falam assim, tirou todo o dente, todo o veneno? Não, isso é na natureza, no deserto de Arizona. Quando então introduziu o veneno através da mordida, o que aconteceu no organismo do esquilo? Alguém deu a injeção de soro? Foi? Produziu dentro do organismo dela o quê? Substâncias neutralizantes do veneno daquela cobra. Interessante, né? Interessante. Acontece isto? Acontece. Acontece. E Deus também nos garantiu que isso aconteceria. No livro de Marcos, capítulo 16, na parte final, fala claramente, mesmo que a serpente morde, o que vai fazer? Não fará mal nenhum. Você lembra o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Quando teve numa ilha, depois de naufrágio, naquela ilha com frio, e começou a juntar os galhos e colocou fogo, todo mundo estava lá, e a serpente que estava dentro daquele junta de galhos, mordeu Paulo. E aí todo mundo pensa, realmente esse cara é um criminoso que merece ser levado para Roma e ser julgado. Todo mundo pensou assim. Mas, simplesmente o apóstolo Paulo pegou a serpente, deixou no chão e ele morreu? O que é que aconteceu nele? Milagre? Não, isso não é milagre. Onisciente e onipotente produziu o antídoto. E ele, Paulo, não foi danificado. Isso que acontece todos os dias. Todo o momento, nosso Criador está nos cuidando, protegendo. Então hoje eu faço oração desse tipo. Antigamente eu orava assim, cuide disso, cuide daquilo. Hoje não oro mais isto, porque está cuidando. Eu que preciso receber os cuidados deles. Normalmente eu que não recebo, não aceito os cuidados deles. Por exemplo, nós dissemos, tome bastante água enquanto estiver aqui. Todo mundo tomou hoje pela manhã, né?
Mas muita gente, talvez vocês mesmos, antes de virem aqui, logo que acorda pela manhã, em vez de tomar água, quem é do sul já toma chimarrão. Né? Quem é de Espírito Santo, hoje já fiquei sabendo, já toma cafezinho, né? Chazinho. Isso é algo bom? Não estou falando questão moral, não. Nem questões de saúde. Quando você necessita de água pura, se introduzir qualquer água colorida, você está fazendo o quê? Está rejeitando os cuidados do Criador. E aqui, no programa New Start, nós vamos experimentar exatamente isto. Aceitar todos os cuidados que nosso Criador, onisciente e onipotente, sabe fazer o que é bom para manter a vida que Ele criou, para que nós tenhamos a vida em abundância, para que nós possamos refletir a sua imagem e assim termos essa intimidade com o nosso Criador, porque somente através dessa intimidade que nós vamos ter a verdadeira felicidade. Eu costumo falar, para quem precisa de saúde, costumo falar, antes de buscar pela saúde, se você quiser buscar, procure ter a felicidade. Se você for feliz, mesmo com câncer metastatizado no corpo inteiro, se você for feliz, câncer faz alguma coisa? Agora, muita gente comum pensa assim, como que com câncer no corpo todo posso ser feliz? Isso é um pensamento muito, muito comum, que é negativo. Mas mesmo nessa situação, se você lembrar que existe um ser onisciente e onipotente que age constantemente comigo, se você aceitar e você agora acreditar e concordar e agradecer que esse ser onisciente, onipotente está agindo em você, em todas as células, mesmo com todo câncer espalhado no corpo todo, então você começa a louvar o que pode acontecer. Ou seja, o que vai acontecer? Através de entender, acreditar, concordar e viver e ainda louvar, você está permitindo que aquilo que estava acontecendo agora volte a acontecer. Porque por algumas outras razões, sem eu perceber muito bem, eu rejeitei tudo aquilo que Ele estava me cuidando. Mas agora eu volto a aceitar. Meramente tomando água. Que bom, né? Quando a gente está com sede, tomar água. Tomar suco, guaraná, Coca-Cola, resolve? Aparentemente resolve, porque é gelado. Logo depois, sente de novo. Sente de novo. Para quem mora na capital, por exemplo, São Paulo, o ar de Serra Negra não é bom? Muito bom, né? Aqui dá vontade de... Não dá. Lá em São Paulo, hein?
Então veja, quando você respira, suas células fazem o quê? Pulam de alegria, não é? Não pula? Eu quero ficar aqui. Hoje de manhã mesmo, na hora de caminhar, até me deu vontade de, será que eu vou vir morar aqui? Mas como nossa atividade é muito intensa e o tempo todo viajando, então não tem como sair de São Paulo. Mas eu já saí de São Paulo. Quando tiver algum espaço, pelo menos uma semana em cada 2 meses, eu reservo, isso é sagrado, aí eu vou lá para fim do mundo, Bahia. Lá no fim do mundo, lá na Bahia, onde você mora não é, mas onde a gente vai estar é. Mas é para até chegar lá naquele fim do mundo. Bom, ela conhece onde a gente vai estabelecer. Um vilarejo chama-se Ouro Fino. Ouro Fino. É muito bom. Muito bom. Simplesmente não tem nenhum som, nenhum barulho artificial. Nada, nada, nada. Ainda não tem nem eletricidade lá. A natureza tão exuberante, tão assim, realmente você vê cada pé de, como é? Já esqueci. Jaca, eu sei. Como é Jequitibá, pé de Jequitibá, ipê, flores lindas, coisa maravilhosa. Quando eu chego lá, eu respiro. Como é bom entrar um ar com menos poluente, não é? Suas células alegram, acordam, vibram. Realmente é aqui que eu devo morar. Mas hoje todo mundo está estabelecido onde? Onde tem monte de gente, aquela confusão, aquela bagunça, violência, competição, perigo. E a gente, então, dentro desse meio está já condicionado, esclerosado de que eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar. Hoje nós precisamos sair desse grande engano de que você que tem que cuidar da sua saúde. Porque já chegou esse período de grande engano. Vamos dar uma olhada nesse grande engano. Através de que vem esse grande engano? Realmente é algo impressionante. Na matéria de longevidade, a revista Veja, veja só, revista Veja é revista científica? Não, preste atenção. Revista Veja traz alguns artigos científicos, mas com as interpretações muito limitadas. Vocês têm que prestar atenção e muito quando vocês lerem a revista que não seja científica. Aqui diz assim, muito bom, na matéria de longevidade, na seção de medicina, fala assim, conhecer o funcionamento do organismo é o primeiro passo para a longevidade saudável e feliz. E nunca é tarde para começar a se cuidar. A partir dos 50 anos é possível controlar 80% do destino de sua saúde. Sim, até mesmo para quem foi relapso nas décadas anteriores.
esse dizer é completamente correto no ponto de vista do homem. No ponto de vista do homem que não aceita e ignora o onisciente, onipotente, uma inteligência cósmica, um Criador que quer relacionar com cada um de vocês, aí sim, você é um órfão neste mundo. Você tem que se cuidar. Para poder se cuidar melhor, então, você tem que conhecer muita coisa. Aí você vai atrás das informações, conhecimentos, adquire muitos e muitos conhecimentos, você tenta cuidar. Para quê? No fim, para que você caia nesse grande engano. Você está no comando. Quem que tem que estar no comando para poder comandar a cada célula de defesa? Você pode comandar? Não. Você pode comandar suas células de intestino? Do estômago? Do coração? Dos pulmões? Não. Nós jamais devemos estar no comando da nossa saúde. Para isto, então, meus queridos, nós precisamos, então, largar esse, talvez, dever que nós achávamos que era da nossa parte de querer se cuidar. Mas se você permitir para o onisciente e onipotente cuidar a cada célula que ele criou, ele vai cuidar muito, muito bem, muito, muito melhor. Não é bom? Então nós vamos fazer o quê? Como que a gente deixa que ele nos cuide? Oi? Vocês esqueceram. Tá. Vamos ver se vocês lembram. Deixa eu mostrar algo fantástico que acontece dentro do nosso organismo. Também é da revista Nature. Como eu não sou pouca porcaria, então é muita, né? É? É. Novamente, revista Nature. Basicamente, eu pesquiso mais revista Nature, Science, Science News, Scientific American, ou revista Cell. São revistas top da ciência. Aqui diz, agora abril de 2008. Veja aqui, quando vocês comem, para todos nós, para crianças não precisa falar porque são menos enganadas. Agora os adultos são completamente enganados porque entrou muito conhecimento, muita informação. Informação, conhecimento que não são verdades, que começam a alterar o nosso raciocínio e a nossa decisão, a nossa escolha. Aqui diz assim, à medida que você começa a comer, aí começa a sentir sabor. Uau, que bom, que gostoso, muito bom. Vai mastigando. Segredo de sentir sabor, mastigue bastante. Principalmente as pessoas que são fofas, têm tendência de mastigar quase nada, engolir rápido. Mas mastigue. O que atrapalha a mastigação? Pressa. Quando você está apressada, tendência é não pensar naquilo que está comendo, mas querer sair rápido. Então, para poder ajudar, então faz o quê? Toma líquido.
vocês precisam tomar água suficiente o dia inteiro. Só que durante a refeição é melhor não tomar. Porque quando toma líquido, qualquer que seja, salivação para. Quando a salivação parar, você não sente muito sabor dos alimentos, dos nutrientes. Então, durante a refeição, é bom deixar qualquer líquido de lado. E hoje fui ver no outro restaurante. Tinha tanta coisa. Não sei, tinha dezenas de tipos de bolos, pães e doces, e etc, etc. E tinha uma seção cheia de líquidos, sucos. E algumas pessoas já foram ver lá e já estão cobiçando. Por que eu não posso ter isso? Pode, vocês são livres. Pode ter, sim senhor. Pode. Por exemplo, tem gente que fala assim, a gente não pode ter suco? Pode. Pode ter suco. Eu vou ensinar a fazer suco. Hoje eu tomei suco de pêssego, suco de nectarina, suco de mamão e banana. Sabe como você faz? Coloca pêssego, vai mastigando. Que delícia! Aí vira suco, aí engole. Suco integral. 100%. Nada de oxidado, nada de adoçante artificial, nada. E você toma suco 100% integral. Ainda você saboreou. Quando você toma suco líquido realmente, que coloca água e adiciona algum adoçante, você sente sabor? Sente. Mas logo passa. E nem sente o quanto você precisa adquirir de nutrientes daquela fruta. Mas quando você mastiga, que bom, que delícia. Nós temos esse prazer. E tem momento para agradecer. Oh, que fruta saborosa. Hoje eu chupei manga que caiu. Aí está cheio de manga. Manga já madura no pé. Catei algumas mangas. E aí comecei a amassar aquelas mangas. Depois dei uma mordida. E eu comecei a apertar. Que suco de manga delicioso. Chupei 2 mangas antes de comer. E as frutas não eram tão boas assim, o quanto da manga que chupei. O chão está cheio de manga. Bom, eu deixei algumas mangas, não pega, tá? Porque eu já estou com medo depois dessa. Bom, enquanto a gente mastiga, sente sabor. E o Criador está sondando quanto de nutriente está entrando. E conhece quantidade de nutriente que entrou. E daí, então aqui é no caso de gordura, mas isso acontece em relação a carboidrato, em relação a gordura, proteína, vitaminas, cada sais minerais, tudo isso o Criador onisciente e onipotente, Ele analisa. Nós só sentimos o sabor e nós agradecemos e louvamos. Então Ele clica porque Ele analisou. Agora chega de gordura, chega de vitaminas, porque já comeu suficiente. Por que Ele consegue dizer isto? Porque Ele sabe o quanto eu vou usar até próxima refeição. Ele conhece do meu futuro. Então Ele diz, você daqui tanto tempo vai comer de novo. Portanto agora chega.
Quando ele acha que tem que chegar, então libera CCK, um hormônio, que vai para o cérebro, ele conduz até o cérebro, então, no cérebro, célula especializada para analisar isto, então, analisa com o comando do Criador, e depois, então, ele comanda para que, na língua, aquele alimento específico não tenha mais sabor. Quando não tiver mais sabor, simplesmente fazemos o quê? Você gosta de comer coisa que não é saborosa? Para. Não é tão bom? Se você comer assim, tem um momento para ser fofo? Dá para notar que nosso Criador controla até a quantidade de alimento que nós precisamos comer? Não é tão bom? Não é para momento de bater. Todo mundo está dormindo. Que coisa, né? Toda vez que eu vejo as maravilhas do meu Criador onisciente e onipotente, simplesmente, é isso. Que bom que o Senhor está fazendo isso por mim. Que continue fazendo, eu simplesmente vou desfrutar tudo de bom. Tudo de bom. Quando a gente começa a olhar para esse lado bom, nós simplesmente descansamos. Simplesmente descansamos. Eu sei que a partir de agora vamos ter momento para descansar até almoço. Até o almoço vamos ter horário livre. Podemos caminhar, podemos ir para a piscina, podemos simplesmente conversar, descansar, apreciar a beleza, menos falar coisas negativas. Não falar sobre as suas doenças, preocupações, ansiedades, mas se você puder recapitular toda a palestra dada nesta manhã, pois é, né? Como que aquela tartaruguinha volta para casa, né? Como que aquela lagosta consegue fazer caminho mais curto? E você mesmo observar a natureza. E você poder louvar. Que bom que há um Criador que está cuidando de mim. Que louvado seja. Se você viver hoje desta forma, certamente aquilo que é para acontecer segundo a vontade do Criador, certamente vai acontecer. Oba!